Voltamos com o Aroma Cultural, nosso bate-papo, que está aqui uma delícia, falando sobre as histórias do Vale do Paraíba e as histórias do café no Vale do Paraíba com o Roberto Guião, que está hoje me dando uma aula de história e está assim, me deixando cada vez mais com a boca cheia d'água, porque falar de café para mim é isso mesmo, é um prazer. Eu queria que você deixasse para a gente o seguinte, esse seu acervo é aberto para visita de estudantes? Não, sem dúvida. O mais importante dessa história toda, e no amealhar dessa documentação, dessa iconografia, é permitir exatamente a divulgação e o conhecimento desse período histórico que foi muito importante para a região e para o Brasil. Então está disponível, totalmente disponível para historiadores, estudantes, arquitetos, genealogistas que queiram consultá-lo sem problema nenhum, com muito prazer. E como que esse pessoal faz contato com você? Eu tenho, a única coisa, como esse arquivo está na minha casa, num determinado espaço da minha casa, a pessoa tem que ligar para mim, né? Posso dar o telefone? Claro, com certeza. O telefone é 3342-5085, DDD 24, Volta Redonda. Tem o outro 3342-0476, que é o telefone em casa, ou então o meu celular, mas normalmente celular eu só ligo quando estou fora de casa, 99216-5900. Eu moro na rua 18B, número 35, bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, e a pessoa ligando para qualquer desses telefones e agendando comigo um encontro, o arquivo está franqueado. A pessoa pode ir, consultar, eventualmente tirar cópias, tomar um cafezinho comigo. Só não permito que saiam coisas do local, porque senão pode sair e correr o risco de não voltar. E como esse arquivo é para servir a muitas pessoas, não tem sentido ele se perder nessas idas e vindas. Mas a pessoa pode consultar à vontade, eventualmente a gente tira a cópia lá em casa mesmo, na minha impressora, ou a gente dá um jeito de copiar, a pessoa copia. Você tem e-mail de contato? Tenho, roberto.guiao, que é o guião sem o tio, GUIAO, @hotmail.com. Então tá fácil de fazer contato mesmo. Muito fácil. E é um prazer muito grande, porque, como eu falei há pouco, esse arquivo ele foi crescendo, se desenvolvendo concomitantemente com as minhas pesquisas. É um produto concreto das minhas pesquisas, porque eu ia no local e levantava plantas, e conversava com as pessoas, fotografava, desenhava como deveria ser fazendo naquela época. Quer dizer, o máximo de informação. Recebia também informação de outros historiadores a respeito daquele bem cultural, incorporava no arquivo. Então ele foi crescendo, se desenvolvendo, exatamente para permitir também que essa memória se perpetuasse e fosse resgatada por quem tivesse interesse em aproveitá-la, né? Eu uso muito esse arquivo para fazer palestras, eu faço palestras estruturadas, eu escrevo muito para revistas, para jornais, participo de muitas reuniões culturais. Você estava falando da questão da história e da genealogia dessa história, né? Sim, porque, na verdade, quando você estuda um nicho histórico como esse que eu estudo, você não pode abdicar das pessoas. Quem construiu isso tudo foram as pessoas. Então você tem que estudar a história e a genealogia das famílias que produziram aquela história. Então a genealogia, a meu juízo, é uma ciência irmã siamesa da história, trabalha articulada com ela. Então, o meu interesse genealógico passei a participar de instituições genealógicas de ponta, como o Colégio Brasileiro de Genealogia do Rio de Janeiro, que é talvez uma das mais importantes instituições genealógicas do Brasil, né? Então,
a minha entrada nessas instituições, o meu desenvolvimento nesse campo é porque a genealogia é fundamental. Nós falamos há pouquinho da Fazenda Três Poços. Ao estudar a Fazenda Três Poços, a gente tem que estudar a família Monteiro de Barros, que foi a família que veio, membros da família Monteiro de Barros, vieram para cá, se entroncaram com a família Gonçalves de Moraes, do Barão de Piraí, se entroncaram com os Souza Breves, do rei do café, do comendador Joaquim Zé de Souza Breves, foi o maior cafeicultor nessa região nossa aqui. Então, esses entroncamentos familiares produziram propriedades, produziram riqueza, produziram desenvolvimento. Sim. Então, criaram propriedades, fazendas, então fizeram a coisa andar. Então, você tem que estudar as famílias junto com a história e vice-versa, entendeu? Daí o meu interesse como historiador também pela genealogia. São quase 200 anos de história participando desse movimento importante no Brasil, né? Nesse livro, inclusive, de Volta Redonda, eu dedico um capítulo inteiro às famílias pioneiras, as famílias que vieram para cá plantar café, né? Porque o Vale do Paraíba, principalmente o Vale Fluminense, o Vale do Paraíba paulista, ele foi ocupado no século XVII, século XVIII, anterior, pelos bandeirantes. Mas o Vale do Paraíba Fluminense, ele quase se manteve intocável até o advento do café. Claro, existiam Resende é antigo, São João Marcos é antigo, Paraíba do Sul é antigo, porque tinham caminhos que cruzavam esses locais. Mas em termos de ocupação do vale como um todo, Vale Fluminense e o Vale Mineiro também, bem mais novo também, ele foi ocupado com famílias que vieram para cá plantar café. Então, no livro aqui, por exemplo, particularizando o caso de Volta Redonda, eu presto uma homenagem às famílias pioneiras que vieram plantar café, instalar propriedades aqui, como a Monteiro de Barros, os Souza Breves, os Gonçalves de Moraes, Oliveira Rocha, outras famílias importantes. Também presto uma homenagem às famílias que vieram depois, no segundo ciclo, comprando as terras desnudadas de Mata Atlântica pelo café para implantar a pecuária leiteira. Sim. E também peço uma homenagem às famílias depois que vieram no terceiro momento, criar construir e operar a usina Presidente Vargas. Interessante que no ciclo do café, o vale foi fundamentalmente povoado por duas correntes migratórias. Os mineiros, o ciclo do ouro do século XVIII já tinha terminado, e os mineiros, com recursos amealhados no ciclo do ouro e com seus escravos, desceram para ocupar o vale. E da corte vieram portugueses, funcionários do governo, estimulados pelo governo também a plantar café. Então, essas correntes foram as duas correntes fundamentais que ocuparam o Vale do Paraíba Fluminense, fundamentalmente. Bom, num segundo momento, então, os historiadores classificam a primeira invasão mineira, quando os mineiros desceram para o vale para plantar café. Num segundo momento, a segunda invasão mineira, que veio para ocupar as terras e desenvolver a pecuária leiteira. Não foram só mineiros, mas preponderantemente foram famílias mineiras. E depois, quando a CSN começou a se instalar, a ser construída, muitos mineiros também vieram para construir e depois operar a CSN. Então, Volta Redonda, Barra Mansa, essa região toda, tem muito mineiro que vieram nessas três correntes migratórias, do café, do gado e do aço. Então, há que se prestar homenagem a essas famílias, porque elas fizeram as coisas acontecer. Como você disse há pouquinho, fizeram o bom de andar, né? O negócio acontecer. Muito bom essa conversa toda. Eu só quero lembrar você que essas conversas aqui são possíveis, que vocês estão participando, vocês estão deixando mensagem para a gente. Manda um e-mail, aromacultural@waychannel.com.br. Nesse seu e-mail, sugere uma entrevista, um artista, um intelectual deste nível, como a gente trouxe o Guião hoje,
que abrilhantou o nosso programa, que fez tudo a ver para mim contar essa história sobre o café, que é uma paixão minha, é o meu vício, né? E nada como um bom cafezinho para a gente bater um papo assim, né? Verdade. E você também acompanhando a programação completa do Way Channel de segunda a sexta, o Way Esportes, o Aroma Cultural na terça, na quarta-feira a gente tem o Elas, na quinta o Papo Gourmet e na sexta-feira volta outra vez o Way Esporte. Todos os dias, em todos os momentos, a gente tem uma programação muito boa para você. waychannel.com.br. Acompanhe a nossa programação, os horários alternativos dos programas e manda e-mail para a gente. Na próxima semana, mais uma vez, um programa desse jeito para vocês, que eu faço com muito carinho. Eu te espero até lá e vamos sempre tomar o nosso cafezinho, dando boa noite aqui para o meu querido Roberto. Você quer deixar mais alguma coisa, alguma mensagem para alguém? Eu queria sim, porque o ciclo foi muito importante, foi muito rico, foi fundamental para o Brasil Império, como eu comentei. Muita coisa se perdeu, mas há muita coisa ainda existe, de prédios nas cidades, de mausoléus nos cemitérios, de fazendas de café. Mas está se perdendo, e esse patrimônio está se perdendo aos poucos também. E é importante essa divulgação, e por isso eu me coloco sempre à disposição para divulgar cada vez mais, porque existe um ditado fundamental em história. Só preserva quem ama, e só ama quem conhece. Se eu não conheço a minha história, os meus antepassados, a minha vida, como é que eu vou amar e como é que eu vou preservar isso? Então, quanto mais eu divulgar, quanto mais vocês divulgarem, através de programas como esse, essa história, mais chance teremos de que o patrimônio que ainda resta desse ciclo importante se preserve da melhor maneira possível. Que maravilha! Então, tá dado o recado. Até a próxima semana. Eu espero você.